Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o capitalismo ajuda os mais pobres. Primeiramente, cumpre salientar que a maior preocupação que devemos ter é acabar com a pobreza, gerar mais riquezas, e não esse fetiche socialista por igualdade, né? Porque se nós formos ver, um dos países que mais tem igualdade é a Coreia do Norte, é Cuba, né? Países onde todos são iguais na pobreza, na miséria. Então, a importância é retirar cada vez mais pessoas da pobreza e gerar mais riqueza. E isso somente através do capitalismo, e mais do que o capitalismo, através da liberdade econômica. Vejamos, o ranking da Heritage Foundation comprova que os países onde tem mais liberdade econômica são os países onde as pessoas têm onde se tem maior renda per capita e melhor IDH, onde o espírito humano é livre, se gera mais riqueza, onde temos menos intervenção estatal. Nós temos países aí, Hong Kong, Singapura, nós temos a própria Austrália, nós temos países aí que apostaram na liberdade econômica e se deram muito bem. Os próprios países escandinavos, a social-democracia que a esquerda tanto venera, são países onde tem respeito à propriedade privada e onde temos liberdade econômica. Então, embora eles tenham altos tributos, uma carga tributária alta, eles têm respeito à propriedade privada e liberdade econômica, coisa que o Brasil não tem. O Brasil é considerado um país pouco livre. Se não me engano, ele está no ranking 124, ou entre 124 e 140 da liberdade econômica, um país pouco livre. Ele ganha realmente da Venezuela, né? Mas também não podemos comparar com a Venezuela. O Brasil é um país, portanto, atrasado, porque é um país que tem pouco capitalismo. Ele não pode ser considerado um país capitalista, justamente porque o capitalismo ele trata de trocas voluntárias entre as pessoas. Trocas voluntárias. Quando há intervenção do Estado para beneficiar determinados empresários, isso se chama de capitalismo de compadrios. Isso não é o verdadeiro capitalismo, isso é intervencionismo do Estado, onde o Estado intervém na economia, onde o Estado beneficia empresários, como nós temos aqui no Brasil. Nós temos agências regulatórias, nós temos o BNDES, nós temos benefícios fiscais concedidos pelo Estado para determinado setor. Então nós não temos um livre mercado, né? Nós não temos capitalismo genuíno, mas sim um capitalismo de Estado, um capitalismo de compadrios. E isto acaba prejudicando a geração de riquezas, de empregos. O Brasil fica cada vez mais longe dos países com melhor renda per capita e com melhor IDH. Nós temos uma legislação trabalhista arcaica que interfere nas relações trabalhistas. Nós temos além de tudo, nós temos um país com alta carga tributária. Então, o Brasil tem alto intervencionismo estatal, que prejudica a economia, prejudica a livre iniciativa, e nós temos uma alta carga tributária digna de países escandinavos, sendo que os países escandinavos, eles têm respeito à propriedade privada e à liberdade econômica. Lá é muito mais fácil de fazer negócios, né, de gerar riqueza. O Brasil, nós não temos respeito à propriedade privada, nós não temos liberdade econômica e nós temos uma alta carga tributária. Esses três fatores aí prejudicam
inclusive os mais pobres. Isso é um fato. Estou citando aqui fatos, porque a esquerda adora colocar a culpa da pobreza no capitalismo. Ora, o capitalismo é o maior destruidor de pobreza que existe. Basta ver a renda per capita das últimas décadas e comparar com hoje. Basta ver o acesso aos bens de consumo dos mais pobres, o acesso a uma vida mais digna que só o capitalismo pode proporcionar. E se não é melhor, é por falta de capitalismo, não é por culpa do capitalismo. Por exemplo, eles adoram citar a pobreza na África, mas a pobreza na África está atrelada às guerras civis, ao socialismo, às ditaduras socialistas na África, onde uma pequena parcela, os políticos detêm a riqueza e distribuem para o resto da população. Então, se nós queremos acabar com a pobreza, nós temos que ter mais capitalismo, mais respeito à propriedade privada. Essa ideia ridícula da esquerda aí de taxar os mais ricos, sempre punindo aqueles mais ricos como se eles fossem culpados de tudo. Olha, é justamente os mais ricos que... olha o Henry Ford, por exemplo. O Henry Ford, tu poderia imaginar a humanidade sem o Henry Ford, os inventos dele, a produção em massa de automóveis, o barateamento do custo do automóvel? Tu poderia imaginar? Não. A busca do lucro, né, o individualismo, ele é visto pela esquerda como algo maléfico, mas pelo contrário, é a busca do lucro, né? Não é o altruísmo, é a busca do lucro que faz com que a sociedade se desenvolva. Até para uma questão de sobrevivência, a pessoa precisa sobreviver, ela precisa manter a sua família, se manter, ela acorda todo dia para buscar o lucro, para ganhar dinheiro. Ela não acorda pensando em altruísmo. Depois, se ela for milionária, ela faz altruísmo, né? E outra coisa, nós trocamos a compaixão humana pela compaixão estatal, por políticos inescrupulosos. Então, o individualismo é outra coisa maravilhosa do individualismo, que é o capitalismo, né? Para tu obter lucro, tu tem que satisfazer as necessidades dos consumidores. Não adianta a pessoa pensar só em si. O capitalismo, ele é servir os outros. É um ato de servir. Porque para tu ser rico e bem-sucedido, tu tem que gerar riqueza, tu tem que beneficiar através de produtos, através de serviços, a maior quantidade possível de pessoas. E só assim tu vai ser rico, né? Então, a pessoa tem que estar sempre gerando valor para a sociedade. O rico é um benfeitor. Consegue imaginar um rico, tirando a classe política, né, os alto funcionalismo estatal, mas um empreendedor rico, é uma pessoa que gerou muita riqueza, que melhorou a vida dos mais pobres, né, uma vida que, comparada com os nobres e os reis de outrora, é muito melhor, porque tem acesso. Um pobre nos Estados Unidos, por exemplo, tem acesso a televisão, a carro, a casa, a ar-condicionado, a TV, a celular, né? Bens que melhoraram a vida dele. Então, imagina se nós vivêssemos em um país capitalista, porque o Brasil não é um país capitalista. O Brasil é um país socialista, onde o Estado intervém na economia, na livre iniciativa, nas liberdades individuais, né? As pessoas falam que o Fernando Henrique privatizou. Não, o Fernando Henrique não fez uma privatização. O que ele fez? Ele criou um monte de agências regulatórias para regular, é o Estado regulando o mercado. Na verdade, são apenas os amigos do rei. Então, são empresas que são escolhidas pelo rei.
Por exemplo, a telefonia, né? Nós, através da Anatel, nós temos também a agência, a parte da energia elétrica, nós não temos um livre mercado. E, portanto, né, o serviço continua sendo ruim e os preços e o custo alto. Teve até um exemplo se não me engano, aqui é da Singapura, que pegou e desburocratizou todo o setor de celular. Hoje em dia eles têm um celular barato e de boa qualidade. Então esta é a maravilha do livre mercado, né? Ajudando os mais pobres, gerando riqueza, aumentando o IDH, a renda per capita. Então, só com mais capitalismo nós iremos ajudar os pobres. Esta visão aí romântica, essa igualdade, essa utopia igualitária que a esquerda quer, só vai gerar o quê? Vai gerar uma igualdade artificial forçada pelo Estado, de cima para baixo. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado. E quem não está inscrito no canal, por favor, se inscrever. Muito obrigado.